Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e atuo como professora de suporte à disciplina Imunologia no CEDERJ. Vou aula para gente. Na aula de hoje, eu vou explicar detalhadamente o que é pedido na AD1 desse período, 2024.1, explicando qual capítulo que vocês vão encontrar cada uma das questões e os conceitos de imunologia que são cobrados nessa AD. Agora eu estou mostrar para vocês a AD1 desse período. Tem um texto anterior que é necessário vocês lerem. Por quê? Vocês sabem muito bem que no carnaval existem várias doenças que são transmitidas, ainda mais doenças que são doenças virais. Por quê? Algumas doenças, em alguns países não existe campanha de vacinação tão eficiente quanto no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o SUS. Então, o SUS nos fornece, sem custo direto, vários tipos de tratamento. Então, se você quiser ir num posto de saúde, você tem acesso a vários tipos de vacinas. Então, no Brasil, é necessário você entrar com algum grupo de vacina. Porém, o Mpox, que é a vacina que a gente chama de varíola de macaco, essa varíola não está no quadro, vamos dizer assim, não é quadro, mas no Programa Nacional de Imunização. Beleza? Então, eu vou ler para vocês entenderem o porquê que eles estão usando esse tema. Tanto a disciplina imunologia quanto a disciplina de microbiologia estão abordando doenças que podem ser transmitidas por via sexual. No caso, microbiologia, eles estão falando de clamídia, tracoma, que pode causar, além de IST, pode causar infecções severas em órgãos importantes do nosso corpo. Porém, a disciplina de imunologia vai atender uma doença causada por um vírus, que a gente chama cientificamente de Mpox, que é a varíola popularmente chamada de varíola de macaco. Vamos lá. Mpox. Casos crescem e especialistas entram em alerta para o carnaval. Por quê? O Brasil é um dos países que mais recebe turista no carnaval, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, onde a maioria dos alunos, né, do CEDERJ moram. Então, como tem um fluxo de turista muito grande de várias partes do país e do mundo, às vezes essa pessoa traz consigo um vírus que, depois de um tempo, ele pode ser transmitido para outras pessoas com as quais esse turista tenha contato, principalmente contato físico ou sexual, trocando roupa, tendo relações sexuais desprotegidas. Então, essas doenças facilmente se alastram, porque no meio do carnaval nem sempre as pessoas têm responsabilidade de se proteger. Vamos lá. Infecção pode aumentar com maior circulação de turistas e contato íntimo na folia. Até um beijo de uma pessoa com Mpox pode transmitir essa doença. O contato com a roupa contaminada com a secreção, eu vou descrever para vocês. O aumento do contato físico e de turistas nas capitais brasileiras durante o carnaval poderá, de acordo com especialistas, aumentar o contágio da Mpox, antiga monkeypox, ou varíola dos macacos, entre os foliões. Identificada no Brasil pela primeira vez em julho de 2022, a infecção manteve-se circulante em todo o país e teve um indicativo de aumento de casos em meio às recentes férias de dezembro e festas de final do ano, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não é que não teve nos outros estados, é que nesses estados há um fluxo migratório, vamos dizer assim, fluxo de turista muito elevado. Então, é possível que nesses estados há uma maior testagem. Não quer dizer que nos outros não tem, mas nesses estados há uma maior testagem. Só um momento que eu vou atender uma aluna aqui.
Vamos lá. Os números atuais são menores do que quando houve epidemia da infecção no país, há 2 anos, mas merecem atenção, por justamente encontrarem um ambiente propício para novas disseminações em meio às festividades. No estado de São Paulo, por exemplo, houve identificação de 21 novos casos na primeira semana epidemiológica desse ano, seguindo por 17 novos diagnósticos nos 7 dias seguintes, a mais e mais 6 casos suspeitos. Na terceira semana, há ao menos 8 casos suspeitos. Entre outubro e dezembro do ano passado, a título de comparação, a identificação de novas infecções não passava de 3 por semana. Essa matéria é de 5 de 2 de 2014. O ano passado, ele fala de 2023. O carnaval é um evento potencialmente disseminador dessa infecção. É preciso que as pessoas dos grupos mais vulneráveis saibam, pois o Brasil não contou com dose suficiente para vacinar uma parte relevante da população. A Mpox é também uma infecção sexualmente transmissível, IST, e pode ser muito grave em pacientes com imunidade baixa, explica Álvaro Costa, médico infectologista do Centro de Referência e Treinamento DST-AIDS do Estado de São Paulo. Ele confirma que os especialistas estão atentos ao crescimento de casos. É um momento de alerta. Estamos preocupados, sim, pois não há vacina suficiente e ainda não temos um antiviral específico para o tratamento. Aos pacientes em geral, a infecção é branda ou moderada, causa mais preocupação em imunossuprimidos, mas mesmo leves, os quadros podem ser dolorosos, ou seja, quando a pessoa tem hipótese, ela pode ter feridas espalhadas pelo corpo e principalmente nos órgãos próximos aos órgãos sexuais. Então, essa pessoa, quando se veste, quando toma banho, quando passa a mão no corpo, ela sente dor até a ferida cicatrizar. E ela não pode deixar que outras pessoas entrem em contato com a ferida, porque essa secreçãozinha pode passar a doença para a pessoa que entrar em contato. A matéria do jornal o Globo traz as preocupações acerca de um possível aumento de número de infecções de Mpox durante o carnaval. Na nossa atividade AD1, você deve responder como o nosso sistema imune responde às infecções virais em geral. A sua resposta deve estar baseada no nosso livro didático, ou seja, na nossa apostila. Número 1. Considerando o principal, na apostila do CDERJ, no caso, considerando o principal contato de um organismo humano com o vírus Mpox, explique resumidamente qual a primeira linha de defesa ativada. Olha só, nessa questão vocês precisam entender o seguinte. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar na aula. Ainda não. Está pedindo essa questão. Qual a primeira linha de defesa ativada? A gente tem imunidade inata e imunidade adquirida. Essa imunidade inata e adquirida, ela é auxiliada pelo sistema complemento. Porém, quando uma pessoa se infecta com alguma doença, antes dela se infectar, o corpo tem barreiras. Essas barreiras iniciais são chamadas de imunidade inata. Vou mostrar para vocês como a apostila está querendo, a prova está querendo que vocês se baseiem exclusivamente na apostila. Página 25 da apostila 1. Diz o seguinte: imunidade inata. Denominamos imunidade inata, que tem como sinônimo imunidade natural ou imunidade não específica, o conjunto de barreiras naturais e de elementos celulares e moleculares que já estão estabelecidas ou que passam a compor os mecanismos da resposta imune que imediatamente se inicia, logo no primeiro momento em que o organismo é invadido por um agente estranho, em geral infeccioso. A imunidade inata consistirá na primeira linha de defesa do organismo quando esse for invadido por um determinado agente infeccioso. A imunidade inata está pronta para atuar em questão de minutos e horas após uma situação de injúria, como, por exemplo, um corte, como também após invasão do organismo por agente infeccioso. No caso, a invasão do organismo por agente infeccioso é dado geralmente por vírus, porque não necessariamente o vírus vem por corte.
você pode respirar, inspirar o ar, ou seja, transferir o ar de fora para dentro, e esse ar pode estar contaminado. Vamos lá para a segunda questão. Uma célula componente dessa linha de defesa que está voltada para a resposta antiviral em geral. Segunda questão. Uma célula que pode estar envolvida, eu posso falar o macrófago. Por quê? Porque a macrófago é uma célula que faz fagocitose. Conforme foi dito na aula 1, para o fato de que a capacidade fagocítica de células primitivas havia persistido na escala evolutiva e se fazia presente em células do sangue dos animais superiores. A fagocitose em animais superiores se constitui em um dos mecanismos que compõem a imunidade inata. Avançando em complexidade na escala evolutiva, observamos o incremento de elementos celulares e moleculares, que passam a compor a resposta imune. Deixa eu tentar achar aqui. A especificidade antigênica refinada dota o sistema imune de capacidade de distinguir diferenças sutis entre um dado antígeno. Ela decorre da presença dos vertebrados superiores de duas estruturas moleculares, anticorpos ou imunoglobulinas produzidas pelos linfócitos B, TRS, presentes na superfície de outras categorias. Lembra que eu falei para vocês que as células de defesa, elas são. Deixa eu tentar ver se eu estou compartilhando aqui a tela. Eu estou lendo aqui na apostila e esqueci de compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Vamos lá, vou ler de novo para vocês que eu esqueci de compartilhar a tela. Ó, página 25 da primeira apostila. Imunidade inata. Aqui, ó. A imunidade inata consistirá na primeira linha de defesa do organismo quando esse foi invadido por um determinado agente infeccioso. A imunidade inata está pronta para atuar em questão de minutos e horas após uma situação de injúria, como, por exemplo, um corte, como também após a invasão do organismo por agente infeccioso. No caso, uma bactéria, um vírus, um fungo, que pode invadir o seu corpo sem ser por meio da pele. Pode ser por meio de via respiratória ou de alguma mucosa. Deixa eu ver aqui. Ó, imunidade adaptativa. Tem uma outra explicação aqui para vocês da diferença de imunidade inata para imunidade adaptativa. Denominamos imunidade adaptativa sinônimo de imunidade adquirida e imunidade específica. Um conjunto de reações que, em vertebrados superiores, passa a compor a resposta imune, já iniciada em virtude da imunidade inata, em decorrência de expansão numérica, proliferação de células de linfócitos B e T, e reconhece antígenos de maneira bastante específica, como veremos a seguir. A imunidade adaptativa pode se desenvolver tanto como substâncias estranhas a organismos. Tá, voltando aqui, desculpa, eu estava respondendo uma aluno. Ó, a primeira célula que tem a função de fagocitar, como eu falei para vocês, qualquer tipo de substância nociva,
são os macrófagos, tá? São células de imunidade inata que vão ser direcionadas para o local da infecção ou quando o antígeno, a capacidade antigênica do nosso corpo aumenta as imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas servem como marcadores, ou seja, elas marcam as células ou a partícula viral para ser destruída. Então, o que, que acontece? O macrófago vai lá e fagocita, ele come essa partícula viral, essa bactéria ou qualquer micróbio que tenha invadido o corpo. Quando a quantidade de macrófagos não é suficiente para destruir e para inutilizar aquela partícula viral ou aquele patógeno, o nosso corpo começa a produzir, a chamar a imunidade inata, adquirida, desculpa. Durante 2, 3 dias, o corpo começa a aumentar a produção de células de defesa da imunidade inata. Quando essas células de defesa não dão conta, aí que o corpo começa a ser auxiliado pelo sistema complemento e depois com a imunidade adquirida. Voltando aqui para a pergunta. A terceira questão é como ele é capaz de reconhecer o vírus. Então, a célula fagocítica, que eu acho que vocês estão olhando aqui, deixa eu ver aqui, avançado em complexidade na escala evolutiva, observamos o incremento de elementos celulares e moleculares que passam a compor a resposta imune. Assim, a partir de vertebrados superiores, ou seja, em animais que na escala filogenética surgiram após os primeiros peixes com mandíbula, além de elementos da imunidade inata presente nos invertebrados, a resposta imune passa a apresentar mais duas características, que são especificidade antigênica refinada e memória imunológica. O que é isso? O nosso corpo ele produz alguns anticorpos, que são substâncias que marcam qualquer estrutura que deve ser destruída. Esse anticorpo ele pode chamar outras células que são específicas para destruir aquele patógeno que não conseguiu ser destruído na imunidade inata. Essas células são linfócitos B e T. Porém, também existe os TCRs, presentes na superfície de linfócitos. Esses TCRs eles servem para clicar, vamos dizer assim, no epítopo do vírus, ou epítopo da bactéria. A gente popularmente diz que linfócito B destrói bactéria, linfócito T destrói vírus. Então, se a pessoa tem um contato com o mpox, haverá maior produção de linfócito T, que tem a capacidade de ter um ligante específico para destruir vírus, tá? Ó, linfócito B, tipo celular originário da medula óssea e que produz anticorpos. A denominação B desse linfócito se dá à sua descoberta em aves. Nas aves, eles se originam na medula óssea, mas amadurecem em um órgão linfóide chamado bursa de Fabrícios. Daí essa denominação de bursa. No caso, nas aves, essa bursa de Fabrícios fica embaixo das asas das aves. Em mamíferos, os linfócitos B se originam e amadurecem na medula óssea. Denominado B é, portanto, também adequada, pois designa B, bone marrow. Veremos novamente esse assunto com mais detalhes. Isso aí é o que deve ser falado para vocês quando vocês lerem, né? Já linfócito T são tipos de células que participam da resposta imune adaptativa mediada por células. Essas células são originárias de medula óssea e amadurecem no timo. Daí a sua denominação T. As células T são subdivididas em várias subpopulações, conforme veremos nas aulas a seguir. Isso a gente vai estudar com mais tranquilidade. Olha só, o linfócito B tem anticorpo, o linfócito T tem TCR. Então, se tem uma substância nociva no corpo, o anticorpo vai se ligar a esse garfinho aqui, ó, tá vendo? Que é e esse garfinho vai se ligar ao epítopo, que é o lugar que vai encaixar especificamente no vírus que tem que ser predado.
A mesma coisa vai acontecer com o TCR, que é o epítopo, é o local que vai grudar no patógeno que deve ser destruído. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu posso destacar para vocês. Voltando aqui para a questão. Eu já respondi para vocês três questões. Três questões da questão 1. Eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo e eu vou continuar a gravação daqui a pouco.